Rádio AM Itatiba. Eleições Municipais 2024. Hoje nós estamos aqui para conduzir o primeiro dia de sabatina, que será com o candidato Douglas. Seja bem-vindo, Douglas, aqui na Casa da Advocacia Itatibense. Antes de iniciarmos, candidato, eu vou passar uma prévia para quem nos assiste de como será conduzida a sabatina, ok? Bom, pessoal, nós teremos 5 minutos para o candidato fazer as suas considerações iniciais. Após, o próprio candidato sorteará 10 perguntas. E terá 5 minutos, 5 minutos para responder cada pergunta. E, ao final, o candidato terá 5 minutos para as suas considerações finais. Esse é um momento crucial para a democracia da cidade. A OAB sempre está presente em todos os atos democráticos e não poderia ser diferente aqui em Itatiba. Então, candidato, o senhor tem seus 5 minutos para apresentações iniciais. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos os doutores e doutoras, advogados aqui de Itatiba. Agradeço muito a acolhida na pessoa do presidente Dr. Cláudio Forcel, também de todos os colegas, funcionários aqui presentes. Me coloco aqui à disposição na sabatina de hoje para tirar dúvidas sobre as nossas propostas de governo, sobre como nós podemos avançar aqui em Itatiba, recuperar aquilo que funcionava e fazer continuar aquilo que funciona, aperfeiçoar. E acredito eu também que é interessante uma apresentação. Meu nome é Douglas, já fui prefeito de Itatiba, tenho 36 anos, também já fui vereador. De carreira sou economista e sou auditor fiscal municipal da Prefeitura de Itatiba desde 2009 e professor do ensino técnico na área de gestão, logística e recursos humanos na ETEC Rosa Perrone Scavone, nosso industrial aqui em Itatiba. Desde muito cedo, eu tive esse interesse na política, apesar dos meus pais não fazerem parte da política, vamos colocar assim. Meu pai é metalúrgico, minha mãe é agente comunitária de saúde, mas ainda assim desde cedo nutri esse interesse por participar da política, por entender que a política é a ferramenta mais efetiva de mudança da sociedade, a mais bonita, a mais eficiente e a mais justa. Então eu entendo que vocês são profissionais do direito, profissionais da área da justiça, sabem que fazer justiça no Brasil é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, exaustiva, e a política também, para e passo com o direito, também é uma ferramenta de transformar a vida das pessoas através da justiça, garantir que direitos sociais sejam, que eles consigam chegar nas populações mais vulneráveis, principalmente na área da saúde, Nós vemos aí o que as pessoas passam para ter o exercício do direito da saúde, ter acesso a um exame, a uma consulta, a uma cirurgia, e o político tem que ser sensível a isso. Governar é para todos, mas primeiro vem aqueles que mais precisam. Então nós nos colocaremos à disposição nesta noite para tirar as dúvidas das pessoas, colocando também à nossa disposição quaisquer outros tipos de dúvida que podem ser tiradas nas redes sociais, Facebook, Instagram, nossos contatos que eu vou colocar aí ao final dela, para que a pessoa também possa dialogar sobre algum problema específico que aflige a vida dela. Mas o fundamental é que nós tenhamos um governo que de fato pense nas pessoas que mais precisam, nos bairros, faça um olhar mais sensível a elas e, sobretudo, faça a Itatiba avançar, mas avançar de verdade. Nós temos, em questão de desenvolvimento econômico, talvez não seja um dos temas que serão tratados aqui. No nosso governo, nós trouxemos grandes empresas para cá, como a Bosch Rexroth, a Teadit, a Inc. Sakata. Trouxemos 2 grandes supermercados, o Tenda Atacarejo, o Flex, Conseguimos a duplicação da Global Foods, da Atilat, da Nivea, da Lubifer e tantas outras empresas que passaram a progredir ainda mais nossa cidade, passaram a desenvolver ainda mais nossa cidade, e nesses últimos anos nós não tivemos nenhuma grande indústria se estabelecendo em nossa cidade. Então é necessário pensar no cinturão da Perimetral, é necessário pensar no distrito industrial da Coloróbia, que vem aí entre o Hospital Regional e a Dom Pedro, para que nós não sejamos no futuro uma cidade em que apenas as pessoas dormem, em que apenas as pessoas prestam e recebem serviços. Nós precisamos do desenvolvimento industrial. Desenvolvimento industrial sempre foi o nosso motor, desde a década de 30.
Desde a época em que nós abandonamos o café e passamos para as têxteis e depois para a metalurgia, precisamos desenvolver novamente a indústria itatibense. Nesse sentido, vou me colocar à disposição, inclusive, para o debate da ética, da moralidade, da transparência. Acredito eu que Itatiba precisa resgatar esse sentimento de que nada está acontecendo de errado, de que nós temos pessoas probas no comando, de que nada se esconde. E isso é muito importante. Acredito eu que uma camada importante da sociedade itatibense se impacta com os assuntos que acometeram Itatiba lá em abril desse ano, e esses esclarecimentos são de fundamental importância para que as pessoas possam votar e votar com informação no dia 6 de outubro. Muito obrigada. Candidato, vamos iniciar então as perguntas. Ana Beatriz, você pode pegar a urna da educação, por favor? Candidato, sorteie uma pergunta. E pode me passar que eu faço a leitura. Obrigada. Candidato, o seu plano compreende o implemento de escolas em período integral? Há verba para tal implemento? Sim, complementa, ele compreende o ensino integral. Não há ainda como fazer a universalização do acesso ao ensino integral, Marcela. No entanto, nós estamos migrando paulatinamente, seja o governo que for, para o regime de educação integral. Recebi ontem uma informação que me deixou muito preocupado. Nós tínhamos escolas de educação infantil voltadas para crianças de 4 e 5 anos em nossa cidade, que elas tinham o projeto chamado Projeto Convivência, em que essas crianças, que já não estão mais nas creches, elas têm 4 e 5 anos, elas ficavam, desde o nosso governo, o dia todo na sala de aula, os prés. E receberam ontem, né, os pais, tanto da CEMEI Pintacilgo, como também da Rosa Maria Crispim, eles receberam a notícia de que não terão mais o projeto Convivência, e que só terá o período integral na escola que foi construída ali no prédio da indústria dos Bertone. Então, veja, a CEMEI Pintacilgo fica no São Francisco, a Rosa Maria Crispim fica no Jardim Vitória, e foi construída uma escola próxima aqui do centro, na Vila Muton, e essas crianças pequenas, de famílias humildes, de bairros periféricos, se elas quiserem continuar tendo acesso à educação em turno integral, elas terão que se locomover até uma creche próxima do centro. Isso fere totalmente a LDB. A Lei de Diretrizes e Bases 96, ela extinguiu aquela velha tônica de grandes escolas, das escolonas, em que você tinha do berçário até a 8ª série, ou até o 2º grau naquele momento. Se extinguiu essa tônica. Por quê? Porque a LDB colocou o seguinte: a escola tem que ser cada vez mais especializada na idade, na faixa etária da criança, e estar próxima da casa dela. Por isso, lá em 96, quando o FUMAC começou a municipalizar o ensino, fomos a 4ª cidade a municipalizar o ensino no estado de São Paulo, se começou a construir creche, do 0 a 3, as CEMEIs voltadas à educação infantil de 4 e 5 anos, depois escolas do 1º ao 5º ano, e por fim, no 2º ciclo, escolas do 6º ao 9º ano. É essa a tônica que nós temos que dar. A divisão etária, ela é muito importante. A sabedoria dos coordenadores, dos diretores, dos professores adaptados, feitas as pós-graduações para esse tipo de ensino, são importantes. Porque daí você tem, inclusive, um mobiliário voltado a isso, vaso sanitário voltado àquela faixa etária em específico. Então, nós voltaremos com tudo, com o ensino integral, nas escolas em que isso é possível. Maria Tereza Degani, por exemplo, no Itatiba Park, vamos ampliar isso. Nas escolas que ficam nos pontos cardeais da nossa cidade, Jardim das Nações, São Francisco, Abramo Del Forno, e no sul da cidade, no SECAP, nós vamos colocar pelo menos uma escola com acesso ao tempo integral. E, paulatinamente, as vagas vão se abrindo. Por quê? Porque a nossa taxa demográfica está diminuindo, né? A nossa taxa de natalidade está diminuindo. Então, aos poucos, a nossa população está envelhecendo. Logo, logo, nós vamos ter que pensar, inclusive, né, no aperfeiçoamento, na ampliação das creches voltadas aos idosos. Hoje é o Dia Nacional do Idoso, né? E temos uma preocupação cada vez maior em fazer creches Dia do Idoso. Porque
porque as famílias também não têm condições de ficar com o idoso o tempo todo, devido ao trabalho, devido à sua rotina diária. Então também será importante isso. Mas no tempo integral, contem conosco. Enquanto as escolas não tiverem o tempo integral, porque não é questão de custo, é questão hoje, Marcela, de capacidade física. Nós temos 16 mil alunos na rede, né? Nós já não temos mais, como na nossa época, na 8ª série, no 9º ano, 40 alunos por sala. Nós já diminuímos bastante isso. Em média agora são 20, 25 alunos no máximo. Vamos chegar lá. Mas de que maneira que nós vamos compensar a ausência, por enquanto, do tempo integral? Com o retorno do Educa Esporte. Na nossa época, nós tínhamos 33 locais que nós tínhamos atividades no contraturno. Um deles, inclusive, aqui era o São João. Nós tínhamos um convênio com o São João, em que as crianças podiam usar o ginásio, o campo, a piscina, o salão, a quadra, o ginásio, para possibilitar atividades no contraturno. Tínhamos no Nazaré, nas quadras de escola do nosso teto, a criança ganhava o lanchinho, o jaleco, e o contraturno, através do Educa Esporte, ele vai retornar para compensar esses primeiros passos rumo ao tempo integral. Muito obrigada, candidato. Ana Beatriz, a urna de segurança, por favor. E 2 será? Não, tem um só. Vamos lá. Candidato, quais são as suas propostas para combater a violência contra a mulher e outros grupos vulneráveis? Excelente pergunta, Marcela. Nós fomos um dos primeiros municípios do estado de São Paulo, um dos 4% que primeiro fizeram um convênio com uma instituição em que nós, só para vocês terem uma ideia, né, toda vez que nós fazemos um contrato público, ele precisa ser colocado na imprensa oficial. E foi a primeira vez, né, que nós tivemos aí uma autorização específica para não precisar publicar esse convênio no interior dele, só as iniciais. Do que era isso, Douglas? Era uma parceria, né, com uma empresa, ela tinha lá um local específico para abrigamento de mulheres em situação de vulnerabilidade junto aos seus maridos, companheiros. Então, mulheres que tinham aí medida restritiva, que tinham aí processos contra seus ex-companheiros, ex-maridos, elas podiam se abrigar gratuitamente às expensas do município, né, em um outro município, inclusive, e levando consigo os seus filhos menores de idade. Então, Itatiba foi um dos primeiros 4% dos municípios paulistas a aderir a esse programa. Fora isso, hoje em dia a tecnologia está cada vez mais acessível. Então, é possível hoje distribuir os botões de pânico, é possível hoje implementar a Patrulha Maria da Penha. Nós colocamos GPS em todas as viaturas da Guarda Municipal. Então, é possível atrelar também a isso. Nós não temos como fazer uma dependência, uma interlocução muito grande com a Polícia Militar. Além dela ter um grau de hierarquia com o governo do Estado, nós temos praticamente 2 guardas e meio para cada policial militar que atua em Itatiba. Então, a Guarda Municipal, praticamente, ela tomou conta da segurança da cidade. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos o maior aumento efetivo de guardas na história da cidade. Nós contratamos de uma vez só 35 guardas municipais. E também o maior aumento de salário. Em 2019, todos os guardas municipais tiveram, numa canetada, 18% de aumento. E para aqueles de patente mais elevada, eles tiveram 25% de aumento. Então, foi também algo a valorizar a categoria. Hoje, Marcelo, o que nós percebemos? Itatiba é uma cidade tranquila. Eu me recordo da época de prefeito, que quando você tinha uma notícia de homicídio, quase sempre, esse homicídio era passional. E quase sempre, talvez apenas com uma exceção, eram as mulheres as vítimas desse homicídio, né? São homicídios que marcaram a gente. É o caso lá da menina que foi encontrada numa geladeira, da outra que foi atropelada, da outra num bar assistindo lá um show e foi recebida com um tiro pelo ex-companheiro. São casos marcantes na sociedade. Então, o que hoje impacta as mulheres precisa impactar o gestor público. Foi no nosso governo que nós tivemos uma grande conquista para Itatiba, que foi fazer, ainda aqui no mesmo prédio, um acesso e uma reforma e ampliação da delegacia da mulher em Itatiba, né?
Quem fez, quem começou essa obra, quem projetou essa obra, quem fez, assinou o convênio, fomos nós, o nosso governo, porque nós entendemos que é necessário priorizar o atendimento à mulher, através da Guarda Municipal, através da equipe preparada. Nós tínhamos grandes planos para a Delegacia da Mulher em 2021, que era dotar ela de uma equipe multidisciplinar. Não é qualquer pessoa que pode atender esses tipos de casos de violência contra a mulher. Nós precisamos ter psicólogos preparados, de preferência psicólogas, precisamos ter delegadas para isso, precisamos ter uma equipe multidisciplinar para lidar com esse tipo de coisa e levar também para as escolas, Marcelo, esse tipo de situação. É importante, muitas pessoas acham que a criança na escola tem que viver numa redoma. Não, ela precisa saber sim o que está acontecendo, saber talvez diagnosticar que um parente, uma familiar, a mãe, né, a cônjuge do pai dela, está sofrendo algum tipo de abuso, está sofrendo com algum tipo de violência. É necessário que a gente leve cada vez mais isso para as escolas, cada vez mais para a sociedade civil, cada vez mais para as pessoas que se impactam com o tema. Muito obrigada, candidato. Ana Beatriz, a urna da educação. Não, saúde. Perdão. Mas como sumiu o tempo aí, ó, eu parei de falar. Está diferente da minha. Mas dá tudo certo. O ar está muito forte com a rinite, então. Não, tá bom. Tá bom? Pronto, pode ir. Podemos, candidato? Como você planeja atrair e reter profissionais de saúde qualificados, como médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde? Obrigado pela pergunta, Marcela. É uma pergunta importantíssima. Eu falei ontem mesmo na rua a respeito disso com uma cidadã. Na nossa época, Marcela, nós conseguimos reter os médicos aqui, dando um adicional para eles. Um adicional de 15% para os médicos, e isso médicos de uma terceirizada, da Fundação do ABC. Um convênio, se colocava ali dentro isso, para quê? Para garantir não apenas que o profissional fique estabelecido ali naquela unidade de saúde, como também ele se interessa em atender de maneira rápida. Quando nós entramos, Marcela, quem queria marcar uma consulta numa unidade básica de saúde em Itatiba, ele precisava seguir o seguinte rito. Ele ia na primeira segunda-feira do mês, até aquela unidade de saúde, às 7 horas da manhã. Aí, muitas vezes, as unidades não têm cadeiras o suficiente para isso, ele ficava esperando na calçada. Então, eram fotos icônicas das pessoas, por exemplo, no posto Sanfra 1, no São Francisco 1, lá em cima, paradas do lado da grade, 7 horas da manhã, no sol, na chuva, no vento. E aí se distribuía as senhas que atenderiam naquele mês. E aí acontecia, acabavam as senhas, volta no mês que vem. E nunca nós sabíamos qual que era a demanda real por atendimentos na cidade. O que nós fizemos? Com a Fundação do ABC, que nós instituímos esse convênio com ela, nós deixamos a agenda aberta. E quem marcava a agenda não era médico nem enfermeira, era o auxiliar administrativo da unidade. E aí nós conhecemos a demanda real. Todo mundo marcava a qualquer ponto, qualquer dia, qualquer hora, durante o expediente da unidade de saúde. O que aconteceu? De início, o prazo para marcação de consulta se elevou. Mas aí nós fomos o quê? Enxugando isso. Até que em julho de 2018, nós conquistamos um negócio que é muito importante. Todas as unidades básicas de saúde em Itatiba, em julho de 2018, estavam marcando consultas em 30 dias. E esse prazo, nós conseguimos manter ele até dezembro de 2020. E de que maneira? Nós pagávamos 15% a mais de gratificação para todos os médicos e 10% para todos os membros da equipe dele, as técnicas de enfermagem, a enfermeira, também aos auxiliares administrativos, etc. Para quê? Para que a consulta ficasse dentro dos 30 dias, com 75% de resolutividade. O que significa isso? Hoje é 1º de outubro. Se eu for até a unidade e marcar até 1 de novembro, o médico ganha 15% a mais de salário. Marcou para dia 10 de novembro, já não ganha mais a gratificação. E os 75% de resolutividade. De cada 100 consultas, ele só pode encaminhar para os especialistas 25 delas. Então, as 75 consultas ele tem que resolver ali, buscar a solução ali. Senão vira o aulogista, né? Vai encaminhando, e vai passando o abacaxi para frente. E isso também traz mais tranquilidade para os médicos trabalharem.
se o postinho funciona, as pessoas entendem que o serviço está sendo prestado com qualidade, com educação, com cordialidade, dentro dos prazos que as pessoas imaginam que podem tolerar. E o que acontece agora? E talvez seja o motivo dessa pergunta. Nós tivemos em Itatiba, nos últimos anos, casos em que as pessoas, não tolerando a espera, não tolerando aquela situação, elas acabam de maneira, vamos colocar assim, injustificada, infelizmente, elas acabam se voltando contra os médicos. Então elas brigam com o médico na UPA, na Santa Casa, no postinho, e o médico que faz, não vou trabalhar nessa panela de pressão. Nessa panela de pressão eu não vou ficar. Vou buscar outro município, vou buscar outro aparelho de saúde, vou consultar na iniciativa privada. E ele deixa o postinho. Isso aconteceu, por exemplo, no posto do Nações. A médica não aguentou essa situação, foi embora. E hoje quem vai até lá marcar uma consulta, está marcando consulta para dezembro e dentista para janeiro. Então, nesse sentido, vejam só, existem dois tipos de saúde. A atenção básica, marcação de consulta, fazer o diagnóstico, clinicar, fazer tratamento, encaminhar para o dermatologista, para o urologista, para o neurologista, para o oftalmologista. Isso é atenção básica. Não confundir isso com a atenção de urgência e emergência, que é o caso das 3 clínicas que foram recentemente inauguradas, no São Francisco, no SECAP e no Nações, que elas sim atendem urgência e emergência, mas estão fechando atualmente às 10 da noite e não abrem de sábado e domingo. Conosco não vai ser assim. Se é urgência e emergência, não tem hora para ficar doente. Então, com a gente, a partir de janeiro, elas vão funcionar de sábado, domingo e também de madrugada. Muito obrigada, candidato. A urna de meio ambiente. Candidato, como o senhor pretende melhorar o saneamento básico em Itatiba, garantindo que todos os bairros tenham acesso à coleta e tratamento adequado de esgoto? Olha só, nós temos que ficar de olho no que vai acontecer com relação à privatização da Sabesp. A Sabesp tem, desde 2013, um contrato de 30 anos com o município de Itatiba e que pode ser prorrogado, inclusive, por mais 30. Nesses 30 anos, a Sabesp tem um horizonte de investimentos, se eu não me engano, de mais de 200 milhões de reais. Então, ela precisa fazer os troncos de coleta de esgoto, de afastamento de esgoto, e também para levar água potável para esses bairros. Quais bairros? Os bairros mais periféricos, que ainda não contam com esse benefício. No nosso governo, por exemplo, nós levamos água para o engenho d'água. 18 quilômetros de tubos foram passados lá durante 1 ano e meio, para levar água potável até a fase 3. Isso tem que ser cobrado pelo prefeito em exercício, para que os bairros recebam quanto antes água potável e também um afastamento do esgoto. Ainda no nosso mandato, nós celebramos uma obra extraordinária que vai fazer o tratamento do esgoto de Itatiba pelos próximos 40 anos. Essa obra é tão grandiosa, que nós começamos ela no nosso mandato. Nesse mandato ainda não terminou e ela só vai terminar no mandato que vem. Então veja só que é uma obra muito importante para o município de Itatiba, para que o FUMAC falava muito isso, Itatiba tem que ser uma cidade de 300%, 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado, 100% de esgoto tratado. Isso que é uma cidade de primeiro mundo, uma cidade de pleno potencial de desenvolvimento, que trata a sua água, né, que entrega água de qualidade para as pessoas, que afasta o esgoto, que faz a coleta dele e que depois faz o tratamento dele na nossa ET, lá na saída do Lance, né? Na saída para Campinas. Então é muito importante que esse investimento seja cobrado da Sabesp. Ou caso a Sabesp seja privatizada, a empresa seja alterada, que seja cobrado da empresa que vai suceder a ela. É fundamental. Nós temos hoje um clamor muito grande dos bairros afastados, que já deveriam, Terras de São Sebastião, por exemplo, já era para ter água encanada e esgoto, através do engenho d'água. 1,1 km separa o engenho d'água, em linha reta, do Terra São Sebastião. Então, esses dois bairros, um está traçado com o outro, aí tá, o destino deles estão interligados. Então, nesse sentido, é necessário vontade política. É de fundamental importância. Agora, na área do meio ambiente,
é uma área que nós regredimos demais enquanto município. Por quê? Porque quando eu assumi, Itatiba estava na posição 300 e pouco lá, de município verde azul. Nós assumimos, conseguimos com muito trabalho da equipe de meio ambiente e agricultura, da secretária Doroteia, em parceria com a Japa, com todas as escolas, nós conseguimos chegar ao 6º lugar do estado, do programa Município Verde Azul. Se você quiser, está duvidando, é só consultar, joga no Google lá. Itatiba foi 6º lugar no nosso mandato e primeiro entre as 20 cidades da região metropolitana de Campinas. Por quê? Porque recompunha solo, recompunha mata, fazia uma legislação extremamente séria para poder aprovar loteamentos novos. Nós conseguíamos tratar através do tronco coletor o esgoto antes de cair em córregos e cair no Ribeirão Jacaré, melhorou a qualidade da água. Nós conseguimos, o que é óbvio, fazer a coleta de lixo funcionar, fazer a coleta de reciclável funcionar. Nosso programa de reciclagem começou em 92, no Coreto da Praça, com Irene Fumac. E hoje ele está desmantelado. Todos os bairros reclamam da mesma coisa. Lixo urbano, lixo doméstico, sendo juntado, sendo aglomerado, sendo coletado com lixo reciclável. Então nós perdemos um trabalho de décadas. E, inclusive, torna o trabalho das pessoas que estão aí muito mais difícil, muito mais exaustivo. Eu com uma pessoa, nós fomos atrás de um caminhão gaiola desses aí, que estava coletando lixo doméstico, junto com o reciclável, seguimos ele, e nós vimos todo o lixo reciclável do Jardim das Nações, naquele dia, sendo depositado na mão, por mulheres, no meio do calor, de urubus, no aterro sanitário, sendo enterrado. Você aí, né, lava o engradado, limpa, né, faz de todo o possível para separar, e a prefeitura, de uma maneira criminosa, está juntando tudo e jogando no aterro. Isso não vai ficar assim. Nosso compromisso com o meio ambiente, com a agricultura, com a natureza e, sobretudo, com a limpeza da cidade é muito grande. Vai voltar o Requalifica, vai voltar a coleta seletiva com o dia certo, vai voltar a funcionar a coleta do lixo urbano, vai voltar o Cata Bugiganga com a agenda, com o cronograma que nós implantamos, para Itatiba ser uma cidade top no município Verde Azul novamente. Muito obrigada, candidato. A urna de obras e mobilidade urbana. Obrigada. Candidato, o trânsito de Itatiba tem se tornado cada vez mais caótico. Quais medidas você propõe para melhorar o tráfego na cidade e reduzir os congestionamentos nos horários de pico? Olha, Marcela, eu me lembro que na última eleição, no debate que a própria OAB promoveu, um candidato falou o seguinte, que era um absurdo, que estava demorando 40 minutos para sair do Santo Antônio e ir para Nossa Senhora de Fátima, para o Alto de Fátima. Eu fiquei pensando, né, se seria o teleférico do Marçal, que iria colocar em 5 minutos isso, se ele faria alguma ponte, algum viaduto, e nós não vimos absolutamente nada acontecer, a não ser rotatórias, a não ser semáforos desincronizados, a não ser as faixas de pedestre que agora, a toque de caixa, estão sendo pintadas rapidamente, agora na véspera da eleição, nada aconteceu. Inclusive eu li detidamente uma parcela do plano de governo do meu adversário, e ele coloca lá que ele vai fazer a segunda fase de abertura das vias marginais. Mas como que é a volta dos que não foram? Como que é uma segunda fase daquilo que não teve primeira? No mandato atual, nós não fizemos nem 100 metros de marginais. No meu mandato nós fizemos, abrimos uma avenida nova, alargamos o rio, colocamos gabião. Nesse mandato muito se falou, muito se gastou, pagou 5 milhões para um prédio, tantos para outros, e nada foi feito, absolutamente nada foi feito. E só se fez uma intervenção de infraestrutura na foz do rio, que não vai adiantar absolutamente nada para conter as enchentes em Itatiba. Quando você quer lidar com enchentes, ou você atua na área em que a chuva pode acontecer e que pode, de fato, vamos colocar assim, acabar com a capacidade de armazenamento de 40 minutos ali, né, naquele momento que cai a chuva torrencial, ou seja, o centro da cidade, ou você faz uma intervenção na cabeceira, a montante do rio. E foi feita uma intervenção que vai fazer simplesmente com que a água do rio Atibaia, quando estiver alta, ela vai voltar. Há um desnível, Marcelo, de 9 metros, em comparação com o Parque da Juventude e o Itatiba Mall. Então aquela obra não serve para nós no sentido de mitigar as chances de enchente.
Com relação ao trânsito, é necessário fazer o beabá. Nós colocamos semáforo no Terra Nova, colocamos semáforo na Prudente de Moraes, colocamos semáforos também no centro urbano da cidade. Nós colocamos, inclusive, para funcionar, deixamos funcionando a Zona Azul. Hoje, os comerciantes falam, olha, não tem Zona Azul, ninguém vem comprar aqui. As vendas caíram. Já tinham caído devido à reforma totalmente sem planejamento. Aí, a hora que as pessoas voltaram, não tem Zona Azul. Tem que ter Zona Azul em toda a cidade ordeira, que tenha mais de 100 mil habitantes, tenha mais de 70 mil carros. Agora, um valor irrisório, um valor pequeno. Mas não pode deixar 100 para ver o que vai acontecer. Ser prefeito é ser firme, não é concurso de Miss Simpatia. Não é saber quem faz o melhor marketing, não é saber quem dá o melhor sorriso, o melhor abraço, seja mais simpático. Tem que ser firme, ter atitudes firmes. Não dá para deixar escolas com milhares de alunos, centenas de alunos, sem um radar do lado numa via expressa. Vai esperar uma criança, um adulto, ser atropelado? Tem que ser firme para ser prefeito. Não basta ser apenas popular. Não, você tem que, muitas vezes, colocar coisas que as pessoas não sabem que elas precisam, mas que elas precisam de fato. E para ordenar o trânsito da cidade, nós temos que ter pessoas preparadas para isso de fato. Nossas ruas são muito estreitas. As nossas ruas foram desenhadas no final do século XIX. Tem quase 150 anos que essas ruas foram desenhadas. Não é possível mais nós alargarmos ela, mas há sim medidas que podem ser feitas. Obviamente as marginais são importantes, nós vamos dar sequência à abertura das marginais, mas somente elas não resolvem. Nós temos que fazer a mobilidade urbana funcionar em Itatiba, e a mobilidade urbana passa pelo uso do transporte coletivo. Não tem nenhuma área em Itatiba que regrediu tanto nesses 3 anos e meio como o transporte coletivo. Faz 2 anos que a pandemia acabou, e as linhas de antes da pandemia ainda não retornaram. Por decreto, elas vão voltar em janeiro conosco na prefeitura. Inclusive, aquelas TVs que mostravam os minutos de espera para o ônibus chegar, essas televisões elas foram abolidas, não existem mais, não funcionam mais. Quem usa ônibus está pé da vida, porque elas não funcionam mais, estão lá paradas. Nós fizemos algo histórico na cidade. Quando nós entramos, a tarifa era 3,15, subsidiando ela, terminamos o mandato 4 anos depois, com 3,10 no cartão e 3,25 no cartão, 3,25 no dinheiro, seguramos a tarifa. Nós fizemos frota 0 quilômetro, com Wi-Fi dentro do ônibus, com câmera para prevenir assédio à mulher e assalto ao motorista, USB na cadeira para poder carregar o celular enquanto está transportando. Tudo isso vai voltar. Eu já rodei muita roleta de ônibus da vida. Se alguém é insensível porque nunca andou de ônibus, comigo não vai ser assim não. Comigo o transporte coletivo vai funcionar para que tenha menos carro na rua e o trânsito em Itatiba seja mais inteligente. Obrigada, candidato. A urna de transporte público. Aí eu antecipei o tema, então. Então. Vou pegar esse grandão. Vou pegar o grandão. Obrigada. Grandão mesmo. Candidato, a tarifa de transporte público é uma preocupação para os moradores, principalmente em relação ao custo-benefício. Como você pretende lidar com o preço da passagem? Há intenção de subsidiar o transporte para estudantes, trabalhadores de baixa renda ou idosos? Perfeita a pergunta, e eu acho que eu respondi ela parcialmente na última questão. Nós fomos a primeira gestão que de fato subsidiou para valer o transporte coletivo. Porque antes de nós, o subsídio era de 5, 10 centavos, era muito baixo. Nós passamos a subsidiar ela bastante, E inclusive essa política foi continuada. No entanto, ela foi continuada, essa política de subsidiar a tarifa, precarizando o serviço. Hoje eu estive lá, no João Maggi, Pedro Costa, percorrendo ali, e as pessoas ficam tempos e tempos no ponto de ônibus. Eu fui, conversei com um monte de gente e voltei, as mesmas pessoas estavam no abrigo de passageiros, porque o ônibus ainda não tinha passado. As pessoas estão se ressentindo que antes da pandemia, os horários eram de meia hora, aí passaram a ser de hora em hora, porque nós tivemos um decréscimo. Em Itatiba, naquele momento antes da pandemia, cerca de 33 mil pessoas andavam de ônibus por dia, idas e vindas, 33 mil passagens. Caiu de uma hora para outra durante a pandemia para 7 mil. Então não era possível manter os ônibus de fato rodando na mesma continuidade, na mesma constância. Mas essa redução era para ser o quê? Temporária, era para ser efêmera. E o que está acontecendo? Até hoje, 2 anos depois,
os ônibus não voltaram a circular de maneira normal na nossa cidade. Quem mora nos bairros afastados e na zona rural, é ainda pior a situação. Então, olha lá, a partir de janeiro, nós vamos voltar com os ônibus com a rotina comum deles de antes da pandemia, nós vamos segurar a tarifa vai continuar a ser subsidiada, os ônibus, a frota nova que nós inauguramos lá em 2019, eles precisam passar por manutenção, por limpeza, muitas pessoas reclamando disso. Nós vamos manter toda a tecnologia que está no contrato. Qual a tecnologia que está no contrato e que não está sendo cumprida na íntegra? Wi-Fi dentro do ônibus. Todos os ônibus têm que ter Wi-Fi e terão a partir de janeiro. Se não tiver, a empresa será multada. Todos os ônibus têm que ter câmera dentro deles, né? Para quê? Para prevenir a violência contra a mulher e também assaltos aos motoristas. Todos os ônibus têm que ter carregamento de USB para carregar o celular. Isso também tinha e vai voltar. A biometria facial, para que os idosos não sofram tanto. O idoso esqueceu a carteirinha em casa, não pode tomar ônibus. A biometria auxilia nesse sentido. Os displays laterais, para você não ter que correr na frente do ônibus para saber para onde ele vai. Então ele também vai funcionar, alguns não estão funcionando. E vamos continuar a renovação da frota e também dos abrigos de passageiros. A grande novidade, que inclusive nós queríamos implementar e não deu tempo, é espalhar cada vez mais essas TVs, mostrando quantos minutos falta para o ônibus chegar. Então, vocês vão recordar aí, tinha no terminal da Glicério, da Quintino Bocaiúva, me desculpe, tinha no terminal da Comendador Franco, tinha lá no ponto do Tenda, no ponto do Covabra. Nós queremos colocar essas televisões nas filas das açougues, nas lotéricas, nas padarias, aonde há aglomeração e filas. Para quê? Porque você sabe ali, olha, Jardim Harmonia, falta 5 minutos para chegar. Você se prepara, você vai ao banheiro, você compra um salgadinho para o filho, você vai tomar um suco, você faz aquele tempo passar de qualidade, com qualidade. Então, nesse sentido, vão voltar e vamos ampliar esses televisores espalhando aí. E o aplicativo no celular vai voltar a funcionar também. Está tudo precarizado, né? Tem áreas que você pode falar, olha, com empréstimo avançou, tem áreas que se manteve, mas tem uma área que teve um retrocesso muito, muito grande. E quem usa ônibus sabe do que eu estou falando. O transporte coletivo em Itatiba piorou, e piorou drasticamente. O principal problema nosso é saúde, e o segundo maior é o transporte coletivo. E a grande novidade é que é o seguinte, quem olha para dentro de um ônibus em Itatiba aos domingos, vai ver o que eu estou falando. Você olha para dentro do ônibus, ele vai e volta de domingo vazio. 2, 3 pessoas dentro desse ônibus, pouquíssimas. A empresa não tem prejuízo. Quem que está pagando então o motorista e o combustível? A prefeitura. A prefeitura está pagando através do subsídio. Se está rodando vazio, a partir de janeiro vai rodar cheio. Nós vamos trazer a gratuidade do transporte coletivo aos domingos para Itatiba. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, já é gratuito. Itatiba também vai ser gratuito os ônibus aos domingos, para que você possa ir na feira, possa ir no parque, possa ir na missa, possa ir no culto, visitar os avós, enfim, o transporte coletivo aos domingos será mais democrático, a família toda vai poder passear e não vai pagar nada por isso. Obrigada, candidato. Ana Beatriz. A urna de Turismo e Agricultura. Obrigada. Candidato, o turismo e a agricultura são setores que promovem emprego e renda. Quais os planos do candidato para que isso se torne uma realidade em Itatiba? Olha lá, foi no nosso mandato que Itatiba conquistou o selo do MIT, Município de Interesse Turístico. Então nós desenvolvemos no nosso mandato um plano diretor do turismo, que era aí um dos pré-requisitos para que Itatiba recebesse esse selo. E quais são as vocações, né, que os turismólogos, os técnicos da área descobriram para Itatiba? E aí é até uma questão interessante que fica não apenas restrita à política, mas até ao conhecimento geral da nossa cidade. Eles detectaram que Itatiba é conhecida como a cidade dos grandes casamentos. Turismo de casamento em Itatiba. Tem cidade, por exemplo, Marcela, que tem turismo carcerário.
Tem lá uma grande penitenciária, aos finais de semana, milhares de famílias vão até lá para visitar seus entes. Então veja só, nós temos turismo de grandes casamentos. Então, famosos, né, pessoas aí que são conhecidas, vêm para Itatiba casar nos nossos hotéis fazenda, né, da época do Brasil colônia, de 100, 150 anos atrás, e isso atrai turismo. Tanto é que aos finais de semana, todos os nossos hotéis costumam ficar superlotados, sem vaga ociosa. Por quê? Porque as pessoas vêm acompanhar seus parentes, familiares, amigos que estão casando, e aí ficam hospedados em Itatiba. Então é um fator. Outro fator, Itatiba, cidade dos pássaros. Porque Itatiba cedia uma das maiores exposições de aves do mundo. Segunda maior da América, né, e uma das maiores do mundo, que é a exposição ornitológica que acontece ali na FOB, ao lado do Beija-Flor. Então isso também atrai gente do Brasil todo. Eu, enquanto prefeito, conheci pessoas em Brasília que conheciam Itatiba devido à criação de canários e de aves silvestres. Outra questão também que atrai turismo para Itatiba, que também entra nessa questão das aves, é o zoológico. Nós temos aqui o 5º maior zoológico particular do Brasil, com espécimes que só são encontradas em Itatiba, em sua maior parte também de aves. Então também atrai muitas pessoas, né? Estive no Zooparque há um tempo atrás e encontrei lá uma famosa da televisão, inclusive, visitando. Ou seja, isso também atrai turismo. Outro eixo que atrai muito turismo, que deve ser maior valorizado, é o eixo do turismo rural. Então a Rota Princesa da Colina, mas também o setor do turismo rural, faz com que o cidadão do campo, o agricultor, o homem do campo, ele fique fixado no campo. Porque se nós fizermos cada vez mais um plano diretor que valoriza a terra, para que a terra seja comercializada, se torne um loteamento, se torne um prédio, se torne uma indústria, o que vai acontecer? O homem do campo vai se desfazer dessa terra e Itatiba vai perder aos poucos a sua vocação na agricultura. 70% do território itatibense é composto de matas e agricultura. Nós temos 600 e poucos quilômetros de estradas cortando a cidade de lado a lado. Então é preciso valorizar a agricultura de que maneira? Você continuando a subvencionar o agricultor, nós ampliamos nosso mandato ao seguro rural, para que caso ele tenha alguma perda de safra, principalmente do caqui, a temoia, pitaia, das frutas que Itatiba comercializa, que é uma das maiores produtoras do estado dessas frutas, para que se ele tem alguma perda, esse seguro rural consiga, né, suprir um pouquinho desse prejuízo dele. E também valorizar ele de que maneira? Através das estradas de terra. O escoamento da produção é algo fundamental. Nas reuniões que eu tenho feito, e temos feito bastante reunião, conversava com muita gente do campo, no Palmeirinha, no Morro Azul, o que eles falam? Que o fundamental deles é ter uma estrada boa, para que possa escoar, levar até o CEAGESP a produção dele. Então contem com a gente nesse sentido, e na área do turismo vamos voltar a fazer aquilo que nós fizemos lá. Chamamos todos os professores de História e Geografia, né, para fazer um curso de aprimoramento das suas disciplinas com o SENAC. Então fizemos um convênio, pagamos o SENAC, e o SENAC ensinou, vamos dizer assim, os nossos professores um pouquinho mais sobre turismo e história de Itatiba, para que isso seja fomentado, né? Nós criemos aí um incentivo para as pessoas para que atuem no turismo. E o outro eixo, né, que eu esqueci de falar, é o que é uma grande promessa, né, que a gente espera que se cumpra logo, que é o complexo que a família Malzone quer fazer na fazenda, na fazenda que elas têm aqui, para que proporcione ali um campo de golfe com um resort para Itatiba. Obrigada, candidato. A urna da educação. Lembrando que nós iremos repetir uma pergunta de educação, segurança e saúde, tá, candidato? Uhum. Faltam quantas agora? Só mais duas. Candidato, quais são as suas propostas para fortalecer a formação continuada dos professores? Nós criamos na nossa época, lá no Maria Tereza Degani, o Centro de Formação Continuada dos Professores.
Então, são salas específicas para que os professores possam continuar fazendo a sua formação. Nós adotamos no nosso mandato também o HTPC online e queremos fortalecer o HTPC online. Lembrando, isso era uma proposta nossa de campanha que nós cumprimos e que inclusive foi vanguardista. Por que vanguardista? Porque em 2020, o que aconteceu? Pandemia. Como que os nossos alunos puderam ter acesso ao conteúdo das aulas? Nós fizemos uma parceria muito boa com a ITV. A ITV proporcionou aulas através da televisão. Nós pegamos professoras, multiplicadoras da prefeitura e elas deram aulas na televisão. As crianças puderam assistir da sua casa naquele momento tão difícil que nós enfrentamos em 2020. E inclusive era distribuído banco de tarefas. Um banco de tarefas idêntico para todas as escolas. Então a criança ia lá na escola, pegava seu kit merenda, que nós demos uma caixinha com uma merenda para a criança durante aquele ano letivo, e levava também impresso o banco de tarefas. E depois, na outra semana, ela levava para a professora corrigir. Isso deu muito certo e fomos vanguardistas, por quê? Porque aquelas tecnologias que as professoras, os professores utilizavam para participar do HTPC online foram muito úteis depois na pandemia. O Teams, por exemplo. Então, fui professor em 21, 22, 23, 21 e 22, nós usamos o Teams para dar aula. Então, é uma ferramenta fantástica que tem que ser valorizada. Não é porque é online, não é porque é digital que tem menor valor. Pelo contrário, quem já teve aula EAD no ensino à distância sabe que tem que ser mais disciplinado do que o ensino presencial. Nós vamos retornar com a política também de valorização do professor através do pagamento do 14º. Nós fizemos o pagamento do 14º, foi um valor menor, mas ainda assim, devido à questão do orçamento, mas o gesto é muito importante. E baseado em que esse pagamento do 14º? Foi baseado no IDEB. Então, as notas do IDEB que evoluíram, os professores ganharam esse 14º. E também, inclusive, os outros professores que são da creche, do pré, que não tem o IDEB, obviamente, mas que também fornecem os alunos para o 1º ao 9º ano. Então, essa política de formação continuada, conosco, vai voltar ao HTPC online, nós vamos voltar com os passeios. Nós compramos um ônibus, na época, lindo, maravilhoso, ônibus turismo, porque quando eu entrei quando prefeito, os ônibus que estavam sendo utilizados pela prefeitura ainda eram aqueles 2 branquinhos, que eu, quando eu era aluno, usei eles lá nos anos 90, anos 2000, utilizei esses ônibus para ir para os nossos passeios de criança. Eram ônibus adquiridos ainda na gestão do FUMAC. Nós compramos um ônibus novo, com elevador, com 2 televisões, com ar-condicionado, com banheiro nos fundos, para proporcionar às crianças maior vivência fora da escola. Esse ônibus ficou abandonado 3 anos nessa gestão, porque foi roubado um módulo em 2021, porque não cuidavam da garagem. Ficou 3 anos parado. Voltou agora, mês passado, a circular por aí. Isso é uma vergonha. Conosco, os professores vão voltar a utilizar esse ônibus. Eles iam fazer simpósio, iam participar de palestra, de formação fora, de teatro. Tudo isso faz parte também da formação do professor. Então vão retornar esses passeios que eram importantes também para os professores, para que eles também tenham uma formação ampla, geral, global, e levem essa vivência para os alunos. E vamos voltar também com incentivo, para que os professores possam fazer possam fazer mestrado, doutorado, não só um ou outro que é mais chegado politicamente possa ter esse acesso, mas todos possam ter. Inclusive, algo também que é importante, colocar para os diretores, para os coordenadores, que nós vamos permitir a permuta temporária, a permuta em caráter precário. O que significa isso? Hoje, um coordenador, um diretor está numa escola, o coordenador está em outra. Por pontuação, eles estão em cada uma dessas escolas. Agora, se houver interesse, disposição de 2, eles podem trocar por 1 ano. Trocam por 1 ano de escola e até que um ou outro abra mão disso e queira voltar ao status anterior, aí eles podem continuar indefinidamente assim. Então isso é bom. Às vezes o coordenador, o diretor está próximo, o professor está próximo de casa, e ele vai poder também trocar professor, coordenador e diretor. Poder trocar, desde que o outro também anua, desde que o outro também concorde, sem prejuízo a nenhuma parte. Obrigada, candidato. A questão de segurança.
Candidato, quais são seus planos para aumentar a presença policial da Guarda Municipal nas ruas e em áreas de maior vulnerabilidade? Primeiro passo é fazer concurso público. Nós temos que ensinar a atual gestão a fazer concurso. Itatiba foi a única cidade da região metropolitana de Campinas que não fez concurso público nos últimos 6 anos. Nenhuma cidade do tamanho de Itatiba, com mais de 120 mil habitantes, ficou tanto tempo sem concurso público. Isso é uma vergonha, é um absurdo. Chega a ser até criminoso você ficar tanto tempo e sobrecarregando os servidores. O prefeito fez uma sabatina no sindicato e ele fala em dado momento que quem está mais sofrendo é a educação e a saúde sem funcionários. Mas esse sofrimento, se ele é escancarado dessa forma, era necessário, era uma situação urgencial se fazer um concurso. Valinhos fez, Vinhedo fez, Bragança fez, Jundiaí fez, só Itatiba que ficou nessa celeuma e não fez concurso. Então é necessário fazer concurso para a Guarda Municipal de maneira urgente, assim como para tantas e tantas outras vagas, principalmente na área da saúde e da educação. Veja, Marcela, nós não passamos um dia útil sequer durante o nosso mandato sem que um concurso esteja em vigência. Por quê? Porque senão você promove um efeito dominó. Em algumas áreas, como na educação, isso dá uma abertura indiscriminada para uso político. Porque se você não tem concurso aberto para diretor, o que o prefeito está fazendo? Está nomeando politicamente diretores, está nomeando politicamente vice-diretores, está nomeando politicamente coordenadores de escola. É um absurdo isso, tem que ser concursado, como sempre foi. Então, nesse sentido, também acontece a mesma coisa com a Guarda Municipal. Como já falei em outra questão, nós fizemos o maior aumento percentual da história da Guarda. 35 novos guardas foram chamados do concurso público. E também o maior aumento salarial, 18% para todos os soldados, todo o efetivo da Guarda, e 25% para aqueles de patente mais alta, subinspetor, inspetor. Então, nesse sentido, é necessário, obviamente, contratar mais guardas, fazer concurso público para isso, fazer concurso interno, mas não um concurso interno dirigido como foi feito anos atrás lá e deu um grande problema para a prefeitura e para os envolvidos. Fazer um concurso interno sério para promover aí as grandes lideranças. Algo também importante, que nós fizemos um embrião disso, queremos dar sequência, é o quê? O pagamento por alguns atos heróicos, atos de bravura, as insígnias, Para quê? Para que você possa também fomentar essa valorização social do guarda municipal. Foi na nossa época que as primeiras viaturas com GPS foram colocadas em movimento. Até antes de nós não tínhamos viaturas com GPS. Por quê? Com o GPS e o sistema Olho Vivo, criado lá em 2001 pelo FUMAC, e claro, desenvolvido cada vez mais, é possível hoje você verificar onde que está cada viatura no mapa da cidade. Qual que é a viatura mais próxima da ocorrência? Então o GPS é importante nesse sentido. Nós colocamos os rádios digitais para funcionar, os rádios comunicadores digitais. Primeira gestão colocou isso. Por quê? Porque os outros rádios, o sinal pode ser pego por facções, pelos criminosos. Então tem maior segurança de comunicação com os rádios HT digitais. Nós colocamos essas bases também pela cidade, todas foram desativadas. A base da Praça da Bandeira, desativada. A Praça do Terra Nova, desativada. A base do Morrão da Força, nós tivemos lá, inclusive, 2 assaltos a uma relojaria, 50 metros abaixo. 50 metros abaixo. A base estava lá. Talvez se a base estivesse lá, não tinha tido assalto. Então, nesse sentido, a base do Camata não foi colocada em operação. Enfim, para dar maior segurança, não é necessário se utilizar essa base 24 horas, mas um ponto de apoio para vigilantes noturnos também, para os próprios policiais militares. Ali tem banheiro, tem ar-condicionado, tem um refúgio seguro, blindado. Então tem que ser utilizado dessa maneira. Você consegue colocar o efetivo e de uma maneira ostensiva, você mostra para as pessoas uma maior sensação de tranquilidade. Você passa isso para as pessoas. Então acredito eu que o caminho é prosseguir com mais viaturas alugadas. Fui muito criticado nessa época por alugar viatura, e olha aí, mantiveram porque é bom, porque agora não tem problema de pneu careca, de câmbio, de motor, se acidentou, bateu, já tem outra para repor. Então é uma política acertada, espero que reconheçam isso, e temos que ampliar o efetivo. A Guarda Municipal hoje, acho que conta com
quase 150 guardas municipais, precisa cada vez mais de valorização financeira e também novos efetivos. Muito obrigada, candidato. A última pergunta sobre saúde. Obrigada. Candidato, qual é o seu plano para melhorar a infraestrutura da saúde, incluindo hospitais, clínicas e postos de saúde? Olha só, eu acho que eu li essa pergunta sem saber, hein? Então, para melhorar a infraestrutura da saúde de Itatiba, nós brigaremos com unhas e dentes pela construção do hospital público. Esse hospital público aqui não é apenas uma promessa nem uma proposta, é um projeto pronto para ser executado. Em 2019, nós verificamos que a Santa Casa já não dava mais conta do recado. Nós tínhamos que ajudar a Santa Casa. Santa Casa, ela é uma instituição centenária, ela tem uma relação afetiva com os itatibenses. Eu nasci na Santa Casa, meus 2 filhos nasceram na Santa Casa, né? Todos temos uma ligação sentimental com ela. Mas ela tem 113 leitos, ela atende convênio, ela atende particular, ela atende SUS, e ela atende em uma série de serviços. É necessário que nós preservemos a Santa Casa, mantendo com ela aquilo que ela já é credenciada para fazer. Então, no nosso mandato, nós iremos construir em 2 anos um hospital público municipal, num terreno de 14 mil metros, ao lado do Parque Linear, ao lado do Beija-Flor. Esse terreno já foi feita a terraplanagem, já foi feita a sondagem, já foi feito inclusive o conhecimento do solo, cercamento. Ali naquele momento, em 2019, nós fizemos uma parceria com a FIP. E a FIP desenvolveu a modelagem financeira desse hospital e inclusive todos os projetos de engenharia e de arquitetura. Se nós tivéssemos bom senso, esses projetos estariam sendo utilizados nesse exato momento pela atual gestão para se fazer esse hospital. Que esse hospital, ele será de todos os itatibenses. Nós não conseguimos mais o atendimento de todas as demandas da cidade na Santa Casa. Nós vamos manter na Santa Casa a maternidade, a hemodiálise, a oncologia, a UTI neonatal, os serviços mais complexos, como infarto, AVC, acidentes graves, acidentes automobilísticos, fica na Santa Casa, além das cirurgias que ela já vai fazer para convênios particulares, etc. Para o Hospital Público Municipal, nós iremos trazer as cirurgias eletivas. Você que está em casa, que nos acompanha, você que passa por um obstáculo na saúde, sabe. Se você está precisando de uma cirurgia de pedra no rim, pedra na vesícula, você está aguardando aí 3 anos de espera. E isso não é exceção. Tenho passado em vários bairros. Tem a Sandra no Erasmo Crispim, tem a Ilza no São Francisco, tem uma senhora no bairro de Engenho, todo mundo, 3 anos de espera. E para piorar, mês passado, o Hospital Regional de Jundiaí, com o qual nós tínhamos convênio desde a nossa época, nós conseguimos firmar esse convênio através do Ailton Fumar, que era presidente da Câmara, do Sérgio Tescarolo, que conhecia o diretor do hospital lá, firmamos um convênio fantástico, que proporcionou centenas de cirurgias para nós lá no Hospital Regional de Jundiaí. Esse convênio foi encerrado. Então agora, nesse momento, se você está precisando fazer uma cirurgia de pedra na vesícula, nem a Santa Casa, nem nenhum hospital é referência para a cidade. É uma pergunta que tem que ser feita para o prefeito. Onde que as pessoas com pedra na vesícula estão fazendo cirurgias agora em outubro de 2024? Não tem referência. Isso é um absurdo. Não podemos deixar sem referência um serviço tão importante. Então o hospital contará de início com 70 leitos, 9 andares. Esse material está chegando na casa das pessoas. Aqui dentro você vai ver, inclusive, a planta baixa do hospital, o terreno, a sondagem que foi feita. No QR Code, você tem acesso ao estudo integral do hospital, 164 páginas que tem esse instituto. Tem aqui também todas as plantas, o 3D de como vai ficar o hospital, a concepção arquitetônica dele. É um negócio sério, um negócio que precisa ser levado adiante para o futuro da cidade. Quando nós assumimos lá em 2017, nosso principal desafio era diminuir, mitigar as chances de Itatiba ter novas enchentes. Para isso nós fizemos o alargamento do rio,
nós colocamos alargamento nas pontes, refizemos as 2 pontes, fizemos sondas de nível com alerta sonoro, nós fortalecemos a defesa civil, nós fizemos bacias de contenção, a principal delas, a barragem seca no Parque da Juventude, que armazena 540 milhões de litros d'água, uma série de coisas para diminuir demais a chance de ter novas enchentes. Agora o nosso problema principal na cidade é a saúde. E esse hospital, a ser feito em modelo de PPP, vai garantir um grande salto na qualidade de saúde das pessoas. Você não vai mais ficar 10, 12 horas esperando atendimento, nem 2 ou 3 anos esperando uma cirurgia. Muito obrigada, candidato. Chegamos ao final das perguntas, eu agradeço. Agora o senhor tem 5 minutos para as considerações finais. Marcela, eu gostaria de agradecer a você pelas perguntas, pela maneira da condução. Gostaria de agradecer também ao Cláudio, presidente da UAB, todos os funcionários, componentes também da mesa diretora aqui da UAB. Muito obrigado aqui pela acolhida, aos amigos também que nos assistem até agora, pessoal da ITV também, prazer tê-los aqui. E eu quero agradecer as pessoas que nessas últimas semanas têm nos acolhido e acolhido muito bem nas suas casas. Recebido a gente com um abraço, com um beijo, com um cafezinho, com água, né? Que se importam de fato com as necessidades que os bairros possuem, que as pessoas mais humildes possuem, que a saúde necessita de mais atenção, que precisa deixar mais bem cuidado os bairros. E uma mulher até falou para mim, lá perto do Lago do Camato, falou, olha, na sua época era tudo florido aqui. E eu me recordei que nós estamos na primavera, e não tem uma flor no parque, não tem uma flor na praça. Os canteiros não têm flores também. Parece a coisa pequena. Se você visitar outras cidades, Bragança, Piracaia, Jaguariúna, você é recebido com flores, né? Em Itatiba, nós perdemos a mão. É necessário voltar a cuidar com carinho da nossa cidade. É necessário voltar a zelar pelos bairros. É necessário dedicação com a saúde, não só com prédio bonito, mas prédio vazio, com profissionais que atuem, que façam o encaixe, a acolhida, que se importem com a necessidade das pessoas. E, sobretudo, a nossa principal proposta, da qual nós não abrimos mão, o Hospital Público Municipal, para complementar os serviços que a Santa Casa hoje presta e que presta tão bem. E quando eu falo isso, eu deixo claro para as pessoas, faço até uma analogia de brincadeira, mas que não deixa de ser verdade, que as mesas de cirurgia da Santa Casa é igual uma fábrica de salsicha ali. Toda hora está entrando, saindo gente, ela não esfria, não comporta mais, é muitas cirurgias, é muita demanda que nós temos na nossa cidade, seja na esfera privada, nos convênios ou no SUS. É preciso dar um salto adiante. E o hospital público, ficando ali ao lado do Beija-Flor, ele vai estar a 5 minutos do SECAP, a 5 minutos ali do centro da cidade, a 5 minutos da Santa Casa, 5 minutos do São Francisco, né? Muito próximo da via que liga até as regiões do Morro Azul, São Martim, Real Parque, Itatiba Bragança também, Nova Suíça. Ele está próximo de tudo, né? Ele está ali na boca do gol, ele está ali voltado para a pista para receber as demandas que aparecerem. Então nós não podemos perder essa oportunidade de construir uma cidade com mais saúde, mas mais saúde para todos. Então eu quero agradecer muito a cada um que nos recebeu durante essa campanha, deixar claro aqui que nós também divulgamos aqui as 12 principais propostas. Procurem o material nas nossas redes sociais. Esse QR Code dá acesso ao nosso plano de governo na íntegra. Nós não imprimimos ele tem mais de 45 páginas. Então, por favor, acessem lá também. Cada área, nós temos propostas na área do transtorno do espectro autista, lidar com as crianças que possuem necessidades especiais dentro da sala de aula. Toda a escola conosco, do 6º ao 9º ano, vai contar com um psicólogo, vai contar também com os auxiliares de sala efetivos para lidar. Hoje em dia nós estamos tendo uma política na educação de trocar esse auxiliar que ajuda as crianças atípicas a cada 15 dias. Isso aí é um atentado contra as crianças, isso não pode acontecer, né? Então contem comigo também aos pais das crianças especiais, que também nós vamos ter um olhar atento a isso, não fazendo apenas um CAI, mas utilizando os postos de saúde desativados, no SECAP, no São Francisco, e também o prédio do Divaldo Nossa Senhora das Graças, para poder possibilitar 3 novos centros de educação inclusiva, para que não aconteça que 100 crianças em Itatiba têm um atendimento na área
da educação inclusiva, e outras 480 fiquem aguardando na fila indefinidamente, porque não há alta nesse tratamento. Então, como atender essas crianças de maneira digna? Dessa maneira, através desses centros. Então, aqueles que precisam, que usam a saúde pública, o transporte público, a educação pública, que querem zelo, carinho, cuidado com seus bairros, eu peço o voto dia 6 de outubro no 12, para fazer os bairros, e o Ailton também na área rural, fazer os bairros brilharem novamente, com mais esperança e melhor acesso aos serviços básicos. Muito obrigado a vocês, boa noite e agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada. Chegamos ao final desse primeiro dia de sabatina. Agradeço a todos aqui presentes, a quem nos acompanhou pelas redes sociais, e nos vemos amanhã às 19 horas com o candidato Walter Lara. Boa noite. Rádio AM Itatiba, eleições municipais 2024.